Oi pessoal, bem-vindos a mais um SciTalks, hoje com uma presença ilustre aqui, mas antes de eu apresentar esse grande amigo que nós vamos conversar aqui hoje, lembrar a todos de que os eventos vão acontecendo ao longo dos dias. Olhem nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, onde a gente está sempre presente, e aqui no YouTube, onde a gente tem aqui todos os outros SciTalks que já aconteceram. Dê uma olhada e veja todo o conteúdo que a gente tem. Além disso, pode ir na página da Sidon, onde a gente tem todo o calendário de eventos dos SciTalks que ainda virão a acontecer por aqui. Então, dito isto, eu quero receber aqui hoje um grande amigo, né, que se tornou um grande amigo da educação, que a educação me deu, e isso eu fico muito feliz de poder tê-lo aqui hoje, né? O Willy Muriel, que ele é diretor executivo da Carta Consulta, ele é mestre em inovação, coordenador do MBA em gestão universitária e principalmente músico e artista. Isso que é o mais importante. Willy, prazer recebê-lo aqui, que bom tê-lo aqui comigo para esse bate-papo nosso aqui. Prazer, Léo. Obrigado pelas palavras. Essa amizade é muito importante, né? Eu acho que isso é que a gente leva para a vida. Com certeza. E hoje nós vamos falar sobre gestão da permanência do aluno, né? Os desafios e ações, principalmente nesse mundo digitalizado. O Willy já com uma vasta experiência nisso e trabalhando com diversas instituições de ensino especificamente nesse tópico. Então vai ser um papo bem aberto, bem tranquilo para a gente poder entender um pouco desses desafios que a gente tem hoje com relação a isso. Então, para a gente começar, Willy, vamos do início, né? O que você considera hoje, né, a questão da gestão da permanência, né? Como que você definiria isso hoje para o pessoal entender um pouco do que a gente vai tratar aqui? A gestão da permanência é um conceito que transcende a análise de dados de evasão. Então, historicamente, a gente sempre pensou em dados, análise de dados de evasão. Aumentou tanto a evasão, reduziu, aqui está indo bem, aqui está indo mal. A gestão é um conceito que permite para os gestores de universidades a aplicação do processo administrativo. Legal. Então, a gestão da permanência me permite planejar, organizar, executar ações e controlar, avaliar os resultados. Quando eu analiso só evasão, eu fico fazendo uma análise de elevador, subiu, desceu, né? Não há muito que eu Porque é só o fim, né? fazer. Agora, com a gestão da permanência, a permanência torna-se objeto de gestão. Não é algo que eu posso estabelecer objetivos, metas, criar um conjunto de ações, avaliar o resultado de cada ação. Então é uma mudança de chave, né? É porque você para de olhar só para o fim, né? Só para o que aconteceu efetivamente, e você começa a olhar para o que fazer para que aquele fim não aconteça, né? Exatamente. Essa virada de chave comigo aconteceu em 2008, quando eu fui numa instituição de ensino para estudar captação de alunos. Eu fui para uma instituição de ensino nos Estados Unidos. E aí eu notei que eles sempre perguntavam sobre evasão no Brasil. E eu falei para um provost, que é uma espécie de diretor acadêmico, né? Pró-reitor acadêmico, que eu não tinha muito interesse sobre evasão. Na época eu já era professor de marketing de serviços. Eu acho que é uma disciplina fundamental para a gestão da permanência, saber marketing de serviço, marketing de relacionamento. Mas disse que não me interessava muito pela evasão, porque essa história não tinha muito o que fazer diante dos números. Era uma consequência já. A hora alta. Aí ele me disse, olha, porque ao invés de ficar olhando os números, por que você não olha o que você pode fazer para não perder alunos? Quando ele me disse isso, deu um estalo. O meu objeto de pesquisa nos Estados Unidos mudou de captação para permanência. E lá eles chamam de retention. E aí eu comecei quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a convidar alguns americanos, gestores,
para alguns cursos Entendi. aqui no Brasil e convidava gestores brasileiros para estudar sobre o tema. Uhum. Em numa desses encontros, foi em São Paulo, uma professora da PUC do Rio Grande do Sul me disse o seguinte: olha, eu não estou gostando da palavra retenção, porque o retention na tradução para o português é retenção. Retenção, parece que está segurando, né? E aí, nesse evento, nós conversamos, olha, vamos mudar a palavra então, quem sabe a gente não encontra uma. E no final ela falou, olha, permanência é melhor. Faz todo sentido. Perfeito a permanência. Só que eu achei interessante acrescentar gestão. Então, se é permanência, é gestão da permanência. Se ela é passível de gestão, Sim. é importante que você aplique o processo administrativo. O ciclo do prenenciário. Exato, porque tudo gira em torno disso, né? Nunca foi. E isso muda a chave. Outro tipo de pensamento, né? É você olhar para o que você pode fazer para evitar aquela evasão e não deixar que aconteça e só olhar para aquilo que aconteceu, né? Exato. E tem muito que a gente pode fazer e normalmente a gente não faz. Isso é um fato. Isso é um fato. Mas foi interessante o negócio que você falou sobre... Você foi para estudar captação e virou a chave para a permanência. E quando a gente fala da gestão da permanência, na sua visão, onde que nasce a gestão da permanência? Né? Quando que ela já pode começar a ser feita ali? A gestão da permanência nasce numa autopercepção de identidade do que você está fazendo, do que você representa para a sociedade enquanto universitário. Quando você se percebe um educador, essencialmente educador, a gestão da permanência nasce. Porque é próprio do grande educador o ato de planejar, de cobrar, Sim. mas também de apoiar, de se relacionar como educador. O nosso sistema educacional, o ensino superior, ele passou por um processo de crescimento muito grande depois da publicação da LDB em 1996. Então, nós criamos muitas faculdades, muitos cursos, muitas vagas para alunos e isso exigiu a entrada de um contingente de profissionais para a docência que não necessariamente tinha uma formação específica. E aí nós colocamos para dentro muitos professores que não eram preparados para a atividade como educador. Mas eram alguns não tão bons, mas alguns muito bons professores, porque transmitiam bem o conteúdo. Sim. Isso é um ponto. Agora, a gestão da permanência é, na verdade, uma grande oportunidade para resgatar o conceito do educador. Isso é legal. Então, quando você tem uma instituição culturalmente educadora, ela se estabelece enquanto marca como uma organização educacional essencialmente educadora. E o que define isso é quando ela coloca os objetivos e o bem-estar dos alunos à frente dos objetivos e bem-estar da instituição. O aluno vem sempre em primeiro lugar. Agora, é claro que nós temos que pagar os nossos boletos. Com certeza. Principalmente no ensino superior brasileiro, que na sua grande maioria é privado. Sim. Então, o desafio é conciliar essa essência educacional que coloca o bem-estar do aluno à frente dos objetivos educacionais, corporativos, e, ao mesmo tempo, ser economicamente viável. Sim, sustentável, né? Isso tem que ser sustentável. O que é possível, mas só é possível se nós abandonarmos um modelo fabril que pontua uma economia de escala, uma estratégia de liderança em custos, e resgatar a nossa identidade enquanto organização educacional, essencialmente educacional. É o momento, nós estamos diante do momento, mas eu acho que é a última chance que nós temos para tornar o nosso setor viável, sustentável. A última chance que nós temos é essa reconstrução que nós estamos passando nesse momento.
E a gente, né, em outros encontros, a gente vem justamente falando disso, do momento de transformação da educação, né? Assim, a gente já não está mais falando de mudança, a gente já não está falando mais de evolução, a gente está falando efetivamente de transformação, né? A gente está num momento em que a educação precisa se transformar, ela precisa mudar. A gente olha os números desse ano de captação, foram números baixos. A maioria das instituições colocaram, né, os intakes foram abaixo do esperado e já é um movimento que não é de hoje, né? A gente viu um aumento dos neném, né, que nem estudam, nem trabalham. Então a gente tem algumas gerações que, se a gente não fizer uma transformação, a gente não vai conseguir trazer e encantar esse aluno com o ensino, né? Como é que você está vendo essa transformação? Como é que você está enxergando isso no contexto que a gente está vivendo hoje? Eu percebo alguns casos de instituições que já nascem transformadas, mas eu percebo também alguns casos de instituições que já nascem antigas. Engraçado, né? Modelo antigo, industrial, o modelo fabril mesmo. O aluno chega, matéria-prima, passa por um processo e sai produto acabado para o mercado. Então, assim, eu percebo que ainda há uma ideia de explorar mercados educacionais e não de construir mercados educacionais. Interessante. É um novo contexto. Agora, nós estamos num momento muito bom, porque o impacto da tecnologia hoje nas instituições, né, no processo de formação, a tecnologia disponível hoje pode impactar de uma maneira muito positiva, tanto para acesso daqueles que não têm acesso à educação de qualidade. Por exemplo, um aluno hoje pode ter um professor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sim. No que se refere a acesso a conteúdo, Exato. a uma tutoria, ele pode ter isso. Existe tecnologia viável para isso, disponível para isso. Tudo que a instituição tem que dar acesso e orientação. Para melhorar a qualidade, né? E para promover de fato uma inclusão. O problema da expansão do ensino superior é que ele se baseou num discurso de inclusão e incluiu. Sim. Estou dizendo que ele não incluiu, foi com certeza, mas não foi suficiente para resolver a questão da qualidade com inclusão. Então ele incluiu muitos que não têm qualidade. E o MEC não foi capaz de parar esse processo, de interromper isso, porque era política do Estado, essa expansão, a internalização da educação, a virtualização de programas, com todos os pontos positivos e os pontos negativos. É na hora da gente olhar os pontos negativos e tratar os pontos negativos. Que é até essa discussão do EAD que tá hoje, né? Que para mim, sinceramente, é uma discussão errada, né? Porque não é o formato, o problema não é o formato, o problema é a qualidade. Do mesmo jeito que você tem programas de EAD excelentes, você tem programas ruins, do mesmo jeito que você tem programas presenciais excelentes e presenciais péssimos. Então, a questão já não é mais o formato, né? Acho que a discussão tem que ser como que a gente garante a qualidade, como que a gente mede essa qualidade, né? E eu acho que essa mensuração faz muito parte da gestão da permanência, porque o ensino de qualidade vai fazer com que aquele aluno queira estar ali, né? Ele entenda que aquilo dali vai realmente trazer valor e vai agregar valor para a vida dele. E vai de encontro com a questão do professor. Então, assim, qual que é o papel do professor nessa gestão da permanência, dessa qualidade do ensino? Mas antes de falar do papel do professor, acho importante a gente falar do papel da universidade em relação à definição do que é qualidade. Porque essa qualidade pode ser definida de várias formas. Para alguns autores, qualidade é você dar acesso para todo mundo. Para outros autores, qualidade é você ter uma excelência menos acessível, mas uma excelência transformadora. Realmente, um padrão de qualidade diferenciado e acreditado.
E essas instituições precisam construir estas propostas educacionais, que é uma prerrogativa das instituições, e formar os seus professores para essas propostas. Então, o papel do professor, e aí é onde eu chego na sua pergunta, Léo, é estar aberto para compreender as propostas e para se capacitar em relação à execução e aprimoramento dessas propostas. Acho que é um grande papel do professor. Sim. E uma transformação também da identidade, né? Não é deixar de ser professor, mas ter um quê de educador a mais no seu trabalho como professor. Sim. Aquele que professa, mas se preocupar mais com o aluno, porque eu ainda vejo o professor muito vinculado a conteúdo. E a gente sabe o que está acontecendo com o conteúdo. Sim. Qual a diferença que uma universidade vai fazer na vida da pessoa, de uma faculdade? O diploma é importante. Sim. Mas o conteúdo não é tão essencial assim, não é tão diferencial assim, porque o conteúdo está disponível. Hoje está disponível. 100% disponível. Disponível, né? Ou ela é muito nichada, nicho do nicho do nicho, né? Específica, ou um núcleo de pesquisa, no estado da arte, num determinado ponto, que a gente nem tem publicações em relação a isso, o conteúdo está todo disponível. E considerando a graduação, são cursos generalistas, né? Sim. Formação generalista, o conteúdo está todo disponível. É claro que eu não estou falando de alguns tipos de cursos. Claro. Onde a prática é muito essencial. Por exemplo, um curso de medicina. Sim. Né? Você não aprende a dar um nó, né, de operação, fazer um ponto vendo um vídeo, né? Então, mas esse espaço de prática precisa crescer. Sim. O professor precisa se preparar para a execução desse espaço de prática, mas eu penso que, sobretudo, a instituição de ensino precisa ter um projeto consistente, também ficar mudando de método para método. Não tem um método só que resolve todas as questões. As pessoas aprendem de formas diferentes. Sim. Os cursos devem ser ministrados de maneira diferente. Então, a instituição precisa compreender com um sentido de realidade isso. E quando eu falo de sentido de realidade, é o seguinte: ser economicamente viável, sustentável. Importante. Então, a gente precisa de inovação para isso. Não pode ser uma viagem acadêmica, teórica, só, né? E ser exequível, né? Ser viável também sob o ponto de vista da execução. Sim. Começar mais simples, né? E evoluir isso no caminho, né? Aprender no caminho, né? A gente fala muito disso. Mas importante esse ponto que você trouxe de como que você enxerga, então, e foi legal você ter trazido isso, que eu estou entendendo que essa gestão da permanência, ela nasce de uma estratégia. Ela tem que vir de um posicionamento estratégico da instituição de ensino. Como é que você tem visto né, nas instituições que você passa hoje, essa visão estratégica para poder fazer isso? A questão da estratégia é que ela parte de uma percepção de identidade. Então, eu vejo uma crise de identidade. Eu sou o quê? Um banco na educação? Ou eu sou uma instituição teórica que não deve se comprometer com questões de sustentabilidade financeira? A educação é uma atividade perdulária? O que estão fazendo com a educação é um crime. Quer dizer, eu preciso criar uma identidade para um novo cenário que foi muito impactado também sob o ponto de vista da demanda de alunos. Sim. Então, a gente tem um aluno totalmente diferente do aluno que a gente tinha. Então, é preciso perceber o que é a qualidade para este aluno, né, que está chegando, o que ele percebe como qualidade. Ouvir mais o aluno, mas ouvir com uma... não vou dizer que é a ferramenta certa, Sim. mas ouvir mais com qualidade, né, Sim. também. A gente escuta muito o aluno através das CPAs, questionários estruturados,
A Verdade. gente reclama muito da pouca participação dos alunos. Os alunos não participam porque não vê sentido naquilo, Não vê valor, né? não vê valor naquilo, né? É preciso sentar com os alunos, não necessariamente com os representantes de turmas apenas, Sim. porque a representação de turma dá um enfoque meio político de Sim. representação, mas sentar com os alunos, sentar com as pessoas que constroem a educação e perceber qual é a percepção de valor delas. Sim. A gente está precisando ouvir mais o aluno. Isso é até legal você falar. A gente teve uma conversa um tempo atrás com o Bruno Machado, que é o VP de Transformação Digital, o famoso Brunaca. Você conhece ele também, e do Grupo Ânima, né? E ele falou um negócio muito legal. Ele falou assim, olha, a gente agora não quer mais fazer a transformação para o aluno. A gente quer fazer a transformação com o aluno. E aí ele deu um estalo muito interessante. Eu falei, putz, cara, faz toda a diferença, né? Do que você tentar ficar adivinhando o que ele quer e ficar trazendo aquele mundo de coisas, de possibilidades, etc. E você vai acertar 10% do que efetivamente eles querem, do que chama ele e fala assim, cara, faz com a gente. Para onde que a gente vai? O que você acha que é interessante da gente fazer? O que gera valor efetivamente para você? Que vai muito disso, né? O aluno no centro, efetivamente, né? A gente trabalha muito, Léo, com o planejamento estratégico para instituições. Sim. E é muito interessante que o planejamento estratégico a gente tem um processo. A gente conversa com todo mundo. Então, quando a gente conversa com a instituição, com a direção, com os conselheiros, Sim. a gente tem uma percepção da instituição. Quando a gente chega no aluno, a distância, assim, é um abismo. Nossa. É uma outra percepção. Completamente diferente. Completamente diferente. Então, existe essa distância de percepção e de identidade que precisa ser eliminada, né? Então, isso é uma questão muito importante para essa aproximação, para essa reconstrução. Sim. Então, vejo com preocupação essa distância. A gente é muito propositivo, mas a transformação provocada pelo impacto da tecnologia, da conectividade, ela promoveu esse distanciamento entre gerações. E é um equilíbrio fino, porque o aluno também espera que você seja propositivo. Não é só escutar e atender o que o aluno está solicitando. Isso é um erro. Ele guia também, né? Ele pede para ser guiado de alguma forma. Exato. Ele espera que você seja a liderança que vai levar ele a um conhecimento, a uma oportunidade, né? Agora, antes de tudo, que eu percebo hoje que os alunos esperam das instituições um espaço de oportunidades também, não só um espaço de aprendizagem e de aquisição de diploma, né? Então, eu percebo que eles querem das instituições algo mais do que sala de aula. Que é uma experiência diferente, né? Porque o Daniel Castanho fala muito disso, né? Que a universidade não é só para o diploma, não é só para o conhecimento, é onde você vive um momento particular da sua vida, de conhecimento, de conhecer pessoas, de se relacionar com pessoas, de ter experiências diferentes, de entender como o mercado funciona. Então é muito além, né, disso. E no momento em que a gente anda tendo várias gerações numa mesma sala. É muito isso, Léo. Agora, quem pensa assim encontra muita dificuldade na ponta. Entendi. Porque é interessante que o processo de desenvolvimento de relacionamento entre quem oferta a educação e quem consome e constrói a educação se estabeleceu muito na relação de consumo mesmo. Sim. Então, durante muito tempo, nós vendemos cursos empacotados, eles pagaram, construíram isso, né? Então isso dá muita dificuldade, até para quem pensa diferente, né? Assim como o Daniel. No momento da execução,
ele encontra um ambiente inóspito. Sim. Traz para ele um desafio muito grande da transformação de uma visão e de uma percepção evoluída por uma realidade do dia a dia. E no momento da execução existem profissionais que também têm uma formação heterogênea. Sim. E que às vezes não compreendem a visão dada porque não tem um DNA educacional. Então, Entendi. é muito importante que esses executivos tenham um DNA educacional para fazer com que a ponta ocorra, porque para ocorrer na ponta, esses profissionais precisam dar a formação necessária para quem executa na ponta. Sim. E nesse tipo de formação não é qualquer recurso. Então, por exemplo, quando eu falo de liderança, eu falo de liderança. Quando eu falo de liderança de cursos, é outra história. É outra história. É muito específico. Estou te dizendo porque a minha vida foi o estudo da gestão da universidade. Sim. Desde que eu me entendo por gente, eu sou da segunda geração, né? Então, lá em casa, desde menino, a gente fala de universidade. Sim. E é todo um contexto diferente. E um dos motivos do sucesso que nós tivemos no curso de MBA foi exatamente essa contextualização com o dia a dia, de conhecer o chão de fábrica, de entender a visão e conhecer o chão de fábrica. Eu vou te dar um exemplo, que a gente se confunde muito no processo. Sim. Quando você coloca o aluno para avaliar o professor, se o professor tem conhecimento do conteúdo, se ele tem didático, não, você não está colocando o aluno no centro do processo. Visão interessante. Você está colocando o aluno no centro do processo quando você pergunta para ele se ele aprendeu. Tá. Você está colocando o aluno no centro do processo quando você pergunta para ele como ele gosta de aprender, como ele quer aprender. O aluno não tem condição de analisar se o professor domina o conteúdo ou não, porque ele não sabe o conteúdo. Ele não sabe se o professor tem didática ou não, porque ele nem tem didática. Sim. Às vezes, uma didática que você aplica aqui só vai fazer sentido no final do semestre. E no segundo mês você está perguntando para o aluno se ele gostou. Gostou do professor ou não. Normalmente, quando eu fazia graduação, né, quando eu fiz graduação, digo normalmente porque eu fiz algumas, né? Não foram poucas, não. Não, eu fiz muitas, só me formei em uma, em economia. Eu fui um aluno que evadiu de várias vezes. Cruzei por vários cursos porque eu estava tentando me encontrar. É isso aí. Entrei muito cedo na faculdade e saí muito tarde, né? Entendo um pouco de gestão da permanência. Bastante. Por causa, também como aluno. Mas quando a instituição me perguntava se eu estava gostando do professor, se o professor tinha didática, a impressão que eu tinha era assim, mas eu achei que você que soubesse. Você que tinha que falar para mim. Você colocou ele na sala, entendeu? Eu imaginava que fosse bom, né? Ou não sei responder. Não se aplica. Não se aplica, eu não vou responder, eu não vou participar, porque você me pergunta coisas que eu não sei. Sim, e isso faz uma mudança de pensamento muito grande, porque em tempos de NPS, né, que tudo é NPS, você não avalia efetivamente. Você, igual você falou, você não está trazendo o aluno para o centro, né? Você está só fingindo que está se importando com aquilo ali de alguma forma. E isso traz um problema sério também para os professores, porque a gente enxerga em algumas instituições que o professor ele tem que ser o cativador. Ele tem que ser, mas não só. E aí o professor que às vezes tem uma visão mais rígida, os alunos avaliam mal porque aquele professor é muito bravo ou porque ele é muito exigente. E olha a incoerência, né? Como assim, né? O professor é muito exigente, isso é algo ruim? Isso não é algo ruim. E aí afasta o professor, ou vai lá e o coordenador tem que conversar com o professor. Não, porque você tem que ser mais flexível, você tem que ser mais isso aqui, isso ali. Então a gente começa a gerar uma inversão de valores, né? Uma inversão de um problema muito sério, né? Problema muito sério.
O NPS ainda é legal, porque o NPS pergunta se você indicaria. Tá bom, né? Então, assim, é tudo parece que fecha numa questão só. Quando falou, eu indicaria. Isso quer dizer muita coisa. Sim. Só que você não sabe exatamente por que ele indicaria. É isso aí. Mas é um segundo nível de pesquisa, né, para ouvir o aluno. E em relação aos professores, Léo, eu já vi muito, eu trabalhei de ombudsman de instituições de ensino, e eu já vi muito professor sair da sala de coordenação de avaliação chorando, porque perdeu o emprego, porque teve um aproveitamento abaixo de 80%. Caramba, gente. Pô, pai de família, né? Sim. Buscando. E outra, ele numa situação, isso foi num momento de grande crescimento de cursos, né? Numa situação de adaptação a uma nova função. Sim. Eu acho que nós promovemos um crescimento muito grande, exponencial da oferta. Nós não tivemos tempo para capacitar o professor. Não mesmo. Quando nós fizemos essa capacitação, é uma capacitação que não gerou resultado em termos de corpo docente. Dificilmente você chega numa instituição onde você tem um núcleo docente. É muito raro. Consistente, né? Consistente, que domina diversas ferramentas, que não é um professor aqui, outro de outra faculdade, outro de outro. Né? Sim. Então, esse momento de transformação, ele também requer uma nova composição e uma nova concepção de composição, né? De corpo docente. Eu preciso ter menos professores, mais vinculados ao projeto, porque eu preciso dar capacitação para esse professor, a capacitação que eu quero, que eu preciso dar em função da minha estratégia. Da sua identidade. Que veio da minha identidade. Perfeito. Que eu descobri. Exato. E isso faz... isso que vai fazer o aluno querer estar ali. Exato. Essa é que é a diferença. Né? Não é o... A gente vem falando muito, a gente vem ouvindo falar muito do tal do edutainment, né? De educação com entretenimento. Né? E é interessante, é um conceito interessante porque hoje a gente disputa atenção com Netflix, com Prime Video, com N outros formatos, né, de mídia, e a gente está na economia da atenção também, de alguma forma. Porque fazer o cara não querer ver a Netflix para assistir uma aula, né? Como que eu faço isso? Né? Como que eu trago isso? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma responsabilidade com a identidade da minha instituição ali, que tem que ser levada a isso. Né? E o aluno, teoricamente, entrou porque ele se identificou com aquilo. Né? Então, uma coisa, né, até resgatando aqui uma coisa que você falou que é muito interessante, é como é que você enxerga esse trabalho, visto que hoje a gente tem grandes grupos educacionais que, no fim, são monstros, são gigantes, mas com muitas atuações regionais, muitas atuações locais. Né? Você vai pegar aí o Cruzeiro do Sul, você pega uma Ânima, você pega uma Ser Educacional, uma Edux, que tem instituições espalhadas no Brasil inteiro. Como trabalhar essa permanência que depende de uma identidade, mas com uma diversidade tão grande de atuação regional ou local que seja? E com o impacto da cultura. Né? Sim. Ô, Léo, é interessante. Hoje, a gente não luta pelas matrículas. A gente luta pelo tempo das pessoas. Sim. Então, esse é um ponto importante. Compreender o que atrai o interesse das pessoas, entrar na órbita de interesse das pessoas que têm um comportamento diferente mesmo. Sim. Elas têm formação diferentes, elas têm vivências diferentes, as questões das regionalidades. Então, é entender muito bem essas personas. Até aqui a gente veio com o público-alvo. Então, na hora de entrar nas personas e construir as personas e conversar com as personas. Quanto maior a escala, maior o desafio. Mas hoje nós temos mais tecnologias. Sim. E isso é uma oportunidade também para esses grandes grupos para melhorar a qualidade. Eles certamente devem estar promovendo estudos profundos sobre a aplicação dessas tecnologias
para lidar, aumentar a qualidade e a personificação da formação nessas diversas unidades. Exato. Agora, tem uma questão que vai além dos professores. É uma frase do Drucker, que eu gosto muito, Peter Drucker. Uhum. E não é exatamente como eu vou dizer, mas tem o mesmo sentido. Sim. Uma frase da vida, na minha percepção. E nenhuma organização é melhor do que permite o seu administrador. Porque ela bate ali e ela fica limitada. Então, a constituição desses profissionais de alto nível que compreendam a visão da corporação, o desafio que ela tem e a aplicação da tecnologia para a escala que elas têm, sim, evidentemente que eles vão ter que prototipar, algumas coisas vão dar muito errado. Sim. Pode ser um caminho. Agora, eu espero que eles estejam investindo com profundidade em tecnologia, sobretudo na aplicação de inteligências artificiais no processo. Excelente. Porque é uma oportunidade que eles têm. Gigante. Gigante. E aí é um assunto que eu acho que é importante da gente aprofundar aqui, é do papel da tecnologia nessa jornada, né? Porque eu gosto de ver a gestão da permanência como uma grande jornada, né? Ela é aplicada na jornada inteira do aluno, né? Do momento que eu me apresento para esse aluno até a formação dele e, inclusive, no lifelong learning, né? Na formação dele após. Como é que você tem visto das tecnologias? O que você tem entendido aí de tecnologia como apoio nessa jornada? Eu acho a tecnologia crucial nesse processo. Eu ainda vejo uma distância entre design e tecnologia dentro do processo. Tá. Então eu vejo, por exemplo, sites maravilhosos, mas quando ele aperta lá o call to action, ele vai para um sistema, o sistema é tosco. Entendi. Sob o ponto de vista do design, da usabilidade. Também. Sim. Então essa flexibilidade do sistema, que é uma prerrogativa de vocês, sim, eu acho fantástico. Sim. Acho fantástico. Essa composição eu acho fantástico. O que eu tenho visto no dia a dia, também nas instituições, é um glossário de sistemas, né? É um ecossistema mesmo. Um ecossistema, né? São muitos sistemas e são pouco integrados. Acho que são um dificultador para as instituições de ensino. E vejo também uma limitação na cultura das instituições. Que vem até antes da tecnologia, né? A cultura... Por exemplo, no nosso hub, a gente Tech já está com 20 clientes. Nós temos 420 profissionais convergindo em uma comunidade. Sim. Essa EdTech é para a questão do ENAD, né? São BIs que mostram os resultados de ENAD de uma maneira bem aprofundada. Sim, não é simplesmente trazer Excel e montar. E pronto. Não. Bem aprofundado, é um projeto de pesquisa. Professor Marcos Roberto Rosa, da Universidade Federal de Santa Catarina. E isso traz para a gente uma clarividência muito grande e é muito simples de usar. E não dá problema. E pronto. Tranquilo. Qual é o nosso maior desafio? Fazer os gestores entrarem no sistema, analisar os dados e utilizar os dados, transformar os dados em ações concretas. Então, nosso investimento em comunicação hoje é entrar no sistema e falar, olha como é que você faz um diagnóstico de curso aqui. Caramba. Olha como é que você aumenta as matrículas aqui. Olha como é que você usa o ENAD, como é que você usa o momento do ENAD para melhorar o seu CPC. Não é? O que depende de você, o que depende do aluno, o que depende da instituição, onde a gente pode investir em termos de metodologia para aumentar o EDD. Sim. Mas é um desafio para a gente fazer o nosso cliente usar o sistema que ele adquiriu.
Sim. E é engraçado, né? Porque eles estão tão preocupados em trazer novos alunos, em manter as taxas, as metas de aluno, mas não conseguem olhar para o meio ali do caminho, né? De entender ali que ações que eu vou fazer aqui que vai refletir em trazer, em vir novos alunos. Porque o aluno atual, ele é um propagador da marca. O Brasil criou a figura do coordenador via instrumentos de avaliação. Antes eram os departamentos. Era tudo departamentalizado. Departamentos, etc. Departamentalizado. O coordenador foi uma ideia boa. E as instituições de ensino acabaram encampando o coordenador. Só que o MEC estabeleceu que o coordenador bom, conceito A, era o coordenador com doutorado. Que o B era com mestrado. Hoje em dia, isso já caiu por terra. O MEC foi aprendendo também esse processo. Mas o que foi criado em termos práticos é que, às vezes, eu tirava um pesquisador com doutorado, pós-doutorado, que fazia um trabalho excelente na pesquisa, trazia ele para a coordenação e não tinha perfil. Só para ganhar ponto. Só para ganhar ponto, né? E com o passar do tempo, a figura do coordenador de curso foi perdendo importância. Entendi. Porque eles promoveram uma formação, mas não conseguiram uma transformação. Muito em função da falta de autonomia que esses coordenadores tinham, porque não existia um conceito de confiança no trabalho. Claro, temos coordenadores maravilhosos. Com certeza. Maravilhosos. Mas, antes de tudo, é um processo de seleção mal feito desses coordenadores. Primeiro, provocado por uma política do Ministério da Educação, que indicou um conceito para doutor, B para mestre, etc. Mas, agora, as instituições de ensino selecionam mal os coordenadores. Quando você seleciona um coordenador, a primeira coisa que você tem que pedir para ele é um plano de gestão. Você quer ser coordenador de curso? Ele é um gestor. Um gestor. Você tem que me dar um plano de gestão nos 2 próximos anos. O que você pretende? Para o ENAD, para a captação, etc. Então, isso é um ponto. As instituições precisam resgatar essa figura, que ela caiu meio no ostracismo. Começaram a receber menos, começaram a ter importância. Mas por que elas precisam resgatar? Porque ele é o gerente de produto. É como se você não tivesse gerente de produto. Ele é quem vai estar na linha de frente, olhando para a permanência, inclusive. Quem vai estar na linha de frente? Se o diretor acadêmico, você pega um grande grupo desse, né, capital aberto, você tem que ter gestão na ponta de alta qualidade e com alguma autonomia, com maturidade para ter autonomia. Perfeito. Porque muitos não tinham maturidade. Muitos diziam assim, olha, meu curso de Direito é um curso que sustenta o portfólio, então eu preciso de mais recursos. Isso é uma falta de maturidade também. Então, essa relação ela precisa ser resgatada, porque essa figura é importante. Acho que nós estamos num momento interessante para isso. E uma outra coisa é a questão da integração. O problema é a falta de integração. O que a gente tem que entender? Que o financeiro investe em divulgação. A gente chama de marketing. Marketing não faz conversão. Quem faz conversão é comercial. Marketing atrai leads qualificados e abre oportunidades novas, né? Então, não é à toa para cima, olha, tem uma oportunidade, uma parceria com empresas, surgiu isso. Tem um curso e tal, então é muito importante. Mas quem faz a conversão são a área comercial. E nesse processo, a área acadêmica precisa atuar. Por exemplo, indicando para o financeiro, né, oportunidades onde ele vai ter um ROI melhor, um ROAS melhor, indicando para o marketing com quais canais ele pode trabalhar para ter um resultado melhor, porque ele entende a cultura da formação. É natural que um coordenador de um curso de Direito, por exemplo, citamos o exemplo, que ele compreenda melhor por quais canais esses alunos podem ser captados e que isso traz uma economia nos investimentos, né? E também na conversão, atuar na conversão como comercial. Então, não dá para ser separado. Você tem um orçamento para investir em marketing. O marketing decide onde vai investir sozinho e eu espero o retorno disso, em termos de conversão.
Aí vem o pessoal do comercial, normalmente não, mas muitas terceirizam isso para um call center, e o call center sem sotaque de Nada. Participei de um evento na mentoria, na nossa mentoria na quarta-feira, onde um dos participantes disse o seguinte: olha, não façam script de vendas. Porque sempre que eu fiz script de vendas, eu mecanizei a minha abordagem. Perdeu a personalidade. Perdeu a personalidade e a identidade. Então, seguir um script, eu tenho que ter os argumentos das contra-objeções, eu tenho que ter um roteiro, tudo bem, de abordagem, mas isso é organização. Mas outra, eu colocar a pessoa Vira um robô. num robô. Troca. Exato. Troca por um robô. Troca para um robô. Então, assim, essa integração, compreendendo que o comercial é importante, um comercial com DNA educacional, né, para conversar com o pessoal da área acadêmica, essa integração é importante. E no processo de formação, acabamos de fazer aqui numa grande instituição de ensino de Belo Horizonte, da área médica, as mais tradicionais, um curso só de integração. Então tinha lá o pessoal da área acadêmica, o pessoal da área financeira, da área comercial, da área de marketing, para eles compreenderem como eles podem trabalhar juntos. Para poder manter a identidade, para captar, manter. Isso faz uma diferença muito grande. Tem né? uma questão, Léo, desculpa Não, só claro. para meu raciocínio aqui, que me veio à mente, eu não perdi. Você pega a verba de marketing para captação, o tamanho da verba de marketing para captação. A gente sabe que o nosso retorno na permanência é muito maior do que na captação. Sim. A gente está perdendo 50% dos alunos. Qual é a verba de comunicação para permanência? É muito Quando menor. tem. Quando tem. Exato. Então, quando tem. Então, é uma questão de retorno sobre o investimento. Sim. O pessoal da área financeira tem que entender que é muito mais rentável investir em retenção do que em captação. Não é que nós não temos que investir em captação. Exatamente. Senão, mas é muito mais barato manter um aluno do que captar um novo. Exato. Então, quer dizer, há que se ter alguma verba e um conjunto de estratégias de comunicação voltadas para a rematrícula, para que o aluno perceba o valor que está sendo gerado ali naquele contexto de formação onde ele está investindo dinheiro nele. Sim, principalmente nesse contexto, né, de mostrar para ele, que não é só ele perceber, é importante às vezes você mostrar para ele, olha o tanto de coisa que eu estou te entregando, olha quanto valor eu estou te entregando também. O serviço educacional é essencialmente intangível. Sim. O que ele vende é intangível. Porque, na maneira como ele é executado, é tangível. Você tem que dar aula, você tem que fazer exercício e tudo mais. Então, a percepção do valor daquilo que ele está fazendo tem que ser trazida para o dia a dia. Você tem que trazer para ele, você tem que promover uma reflexão diária sobre o valor da formação dele. Uma vez eu fui numa instituição de ensino, na Georgetown College, que é um college, uma universidade e tal, mas muito importante. Estava entre as 5 melhores dos Estados Unidos inteiro, 50 estados. Em retenção, fui lá ver o que eles estavam fazendo, né? Acabei de fazer amizade com a turma toda, zero para o Brasil também. A missão deles é fazer com que cada pessoa aprenda uma coisa nova todos os dias. Olha que legal. E olha que legal. Então, no final das aulas, né, era normal os professores perguntarem: e aí, o que vocês aprenderam? Vocês aprenderam uma coisa nova hoje? Porque ele sentia que os alunos estavam cumprindo a missão. É que ele estava cumprindo a missão com os alunos também, cumprindo a missão que eles assumiram. E antes de preparar uma aula, antes de entrar para a aula, ele pensava na missão e falava: olha, o que eu vou sair daqui hoje? O que eu vou aprender e o que eu vou ensinar, que os alunos vão aprender. Então, eu não posso dar uma aula vazia, uma aula qualquer, porque não estarei cumprindo a missão. Isso é muito legal. Agora, é uma missão simples, rápida, bem compreendida, não tem nenhum academicismo nisso, né? Nada contra a teoria, claro, importantíssimo. Mas, na hora da execução, é importante que ela seja compreendida. Sim. É o que você falou, de fazer chegar na ponta.
Isso tem que ser absorvido na ponta, porque quem vai estar em contato direto com esse aluno, que é quem vai vivenciar isso com esse aluno, se ele não está imbuído da identidade, do propósito, da estrutura, como é que ele passa isso para frente? Vamos visualizar Aham. uma coisa que é muito comum nas instituições, a colação de grau. Sim, Aí fica o reitor, o secretário acadêmico ali. Aí vai entregar o diploma. isso. Na hora que você entrega o diploma para o aluno, você olha para o secretário e fala assim, nós cumprimos a nossa missão com ele. Esse é o que você deve pensar na colação de Sim. grau. É o que está ali. É o que está representando Exato. ali. Quando a sua missão é no final, por exemplo, formar para a cidadania, para o desenvolvimento da educação brasileira, e que a gente percebe que o aluno foi transformado para a cidadania, para o desenvolvimento do Brasil e tudo mais, né, igual a gente vê várias vezes, tudo bem. A gente olha para o outro e fala assim, cumprimos a nossa missão, Tá aqui, tá saindo toma o cidadão. caminho, tá saindo cidadão. Só que isso é na colação de grau. E o que eu fiz antes? O que eu fiz no dia a dia. Sim. No caso da Georgetown College, se eles, numa colação de grau, essa pergunta perde um pouco sentido. Porque ele viu isso todo dia. Viu todo dia. E ele vai perguntar assim, será que ele aprendeu alguma coisa Hoje. na colação É isso. de grau? É isso. Né? Então, eu acho que a gente joga a nossa missão e o nosso propósito muito para o futuro. Isso fica muito distante para uma demanda de alunos que quer um dia a dia, Sim. que é imediatista, que é todo dia. Como é que você faz essa mudança sem passar pela área acadêmica? Entendeu? Não tem como. Não tem como. Quando a unidade de marketing faz essa mudança, essa proposta, ou isso é feito muito na cúpula, fica no discurso. Fica só na parede. Você não fica na parede, fica no discurso, fica na propaganda, fica nas entrevistas. Você não consegue chegar com isso no dia a dia. Em quem tem que chegar. Em quem tem que chegar. E isso é muito. Isso faz muita diferença. Na hora que você vê essa relação acontecendo, esse relacionamento acontecendo, é uma diferença gritante. Esse é o ponto. Sim. Esse é o ponto. O ponto. As missões das instituições de ensino são muito subestimadas. Sim. Eu me lembro que quando o Ministério da Educação começou a exigir PDI para o crescimento e desenvolvimento das instituições, isso foi no final dos anos 90, início dos anos 2000, salvo engano, parecer 1366. Depois da origem da resolução 10, foi de março, salvo engano, de 2011. Muitas instituições ligavam para a carta consulta para falar assim, Willy, quanto é que é uma missão? Faz um projeto para pegar uma missão, que eu tenho que ter uma missão, agora tem esse negócio de PDI. E em uma época em que eram muitas instituições familiares, aquele pessoal que vinha de educação de essência, né? A gente já era da área de planejamento estratégico, né? A gente pensou, puxa vida, isso vai ser um arraso. Depois eu fiz um estudo em 2006, até publiquei um livro sobre isso, que mostrou que, a despeito de todas as dificuldades, a política do PDI promoveu, em alguma medida, a profissionalização dessas instituições de ensino, porque exigiu um momento de parar para pensar. Sim. Até então, elas só atendiam as regulamentações. Ponto. E principalmente no momento em que se tinha uma demanda muito maior do que a oferta. E aí você não precisava fazer esse esforço. Né? Aqui eu mantenho isso sempre cheio, né? Eu mantenho a instituição sempre cheia. Na hora que essa virada acontece, né, e a gente começa a ter mais oferta do que demanda, o pensamento tem que mudar também. Não tem muito jeito. Muito bom. E não tem como não falar aqui, pegar um último assunto aqui, sobre inteligência artificial. Né? Eu ia até brincar aqui, falar assim, ela vai substituir o coordenador? Ela vai substituir o comercial? Ela vai... Como é que você está enxergando, principalmente essas inteligências artificiais generativas, né? Esses recursos, como apoio, né? E como suporte toda essa parte de permanência? Eu me enxergo com muito otimismo.
como uma possibilidade. E espero que o ser humano saiba lidar com isso. Por exemplo, hoje a gente já tem inteligência artificial que consegue fazer em uma excelente medida uma avaliação de um PDI. A gente está falando de... Sim. Então você sobe o arquivo, pede para ele, olha, Analisa esses aspectos aqui. considere-se um avaliador do Ministério da Educação. Como eu posso melhorar o meu PDI? Aham. E aí ele te dá um monte de orientações que eu analisei em vários momentos e achei que são muito pertinentes. Olha que interessante. Então eu vejo como elas são, né? Como um apoio. Aham. Um apoio mesmo ao desenvolvimento humano. E uma possibilidade do humano transcender para aquilo que é essencial. Inclusive para outras formas de conhecimento, que não só o científico. Sim. Primeiro, não só o conteudista. Se você for um cara conteudista, você está... Não é que o conteúdo não seja importante para você. Mas ser só. Você não é só isso. Você não é essencialmente isso. Né? Você não é essencialmente conhecimento científico. Você também é conhecimento artístico. Você também é conhecimento filosófico, Sim. conhecimento religioso. Você também é senso comum. Então, tudo isso a gente precisa trazer para a figura do educador e para a identidade da universidade. A universidade não é um lugar só de conteúdo. Sim. Então, é uma grande oportunidade que nós temos para aprender e para transformar. Minha ponta de receio é que eu percebo muita dificuldade nas instituições de ensino para promover esta transformação de fato. Eu tenho visto muitas instituições de ensino morrendo como aquele... Tem aquela fábula do urso que encontra uma panela de melado no camping, e a panela está quente, ele vai comendo o melado e vai comendo e vai se excitando com o melado ali, vai comendo cada vez mais o melado e foi encontrado morto abraçado com a panela de Isso melado, aí. né? Que se queimou todo. Se queimou tudo. Então a gente teve um momento de grande estabilidade nessas instituições de ensino, com receita regular recorrente. Hoje não é mais a realidade, a gente tem que pensar totalmente diferente. Sim. Não dá para a gente não ter hoje numa instituição de ensino um núcleo de inovação para pensar nessas coisas que são práticas, não necessariamente de um aspecto da nanotecnologia. Não, coisas que são práticas, que eu posso usar, que eu posso trazer para a sala de aula. Sim. E uma delas é a inteligência artificial. Que ela está na instituição, ninguém tem dúvida mais. Isso é um fato. Isso já é um fato. Não tem como fugir. Cabe à instituição ser propositiva, estabelecer os protocolos de utilização dessa inteligência artificial. Às vezes eu percebo um medo, mas que protocolo que é esse? Isso é muito complicado, eu preciso entender. É complicado, mas você tem que começar por um determinado ponto. Sim, e qual é a pergunta que você quer responder? E você vai melhorando o protocolo. Sim. Sabe? Essencialmente, você fala uma coisa muito importante hoje. Em relação a talvez uma grande transformação conceitual, se eu entender metodologia como tecnologia, é mudar os processos pedagógicos, incluindo uma atividade essencial para qualquer pessoa hoje em dia, que é a capacidade de fazer perguntas. Perfeito. Não necessariamente gerar prompts, tá? Sim, tá bem importante. É bem diferente. Mas é diferente. É de buscar a essência das coisas. A gente precisa ser essencial para não ser substituído por plataformas geradores de conteúdo. Isso é o papel do humano, né? É o papel do humano, é a pessoalidade que a gente falou. Isso tem sido, num mundo tão digital e num mundo com tantas inteligências artificiais, o humano vai fazer a diferença. Exatamente. Então, estamos diante de uma grande oportunidade de ser mais humanos que nós jamais fomos. Sim. E de incluir as pessoas, que eu acho que é um aspecto importante,
que não tiveram acesso a esses espaços de conteúdo de Sim. uma maneira, digamos, viável. Eu tenho a biblioteca pública, tá, mas aí eu tenho que parar de trabalhar, eu tenho que ir na biblioteca pública. Não é a realidade. Não é a minha realidade. Eu trabalho no balcão aqui de um estabelecimento comercial. Uhum. Eu tenho que ir para é muito difícil. Sim. Hoje eu tenho à mão Exato. acesso. Então eu preciso criar essa cultura para isso, eu preciso orientar o acesso, porque a gente sabe como a internet você tem tudo de bom, tudo que não é. De ruim também. Tá tudo junto ali. Tá tudo junto ali, né? Excelente. Muito bom, seu Willy. Bom, se deixar, a gente fica aqui mais uns 2 dias conversando e é muito bom. Gostoso. E eu adoro isso, eu acho que a gente tem muito assunto. Te confesso que aqui no meu roteiro a gente ainda ficou num pedaço dele só, então tem muita coisa, mas até para não extrapolar muito o nosso tempo, queria de novo agradecer. E antes da gente fazer um encerramento, você deixa uma mensagem aí para o pessoal sobre, né, esse assunto todo, sobre a permanência e esses desafios que a gente tem hoje. Olha, eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui. Idem. Uma empresa que eu tenho uma afinidade assado pelas relações pessoais que eu tenho aqui dentro. Perfeito. Você também, principalmente com você aqui. E a mensagem que eu deixaria para o pessoal é a de acreditar que a transformação da educação superior é possível, que nós estamos num momento de busca de identidade, que a gente precisa olhar mais para dentro para entender o que nós somos enquanto propostas e como nós precisamos viabilizar isso sob o ponto de vista econômico e sob o ponto de vista social. E que a gente tenha sempre um momento para pensar isso, um momento semanal da estratégia, a partir da identidade e do conhecimento daquilo que nós somos. Nós evoluímos, crescemos muito em termos quantitativos, está na hora de um salto qualitativo, a gente precisa acreditar nisso e trabalhar para que isso ocorra. Sensacional. Willy, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela aula, que eu gosto, né? Eu sempre chamo de meu mestre Willy, pela aula, pela amizade e por todo esse conhecimento. É isso. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Léo. E pessoal, se vocês gostaram, deixa o like aí no nosso vídeo, assista todos os outros SciTalks que estão aqui disponíveis aqui no YouTube. Olhem para as nossas redes sociais, ali nossas soluções estão todas disponíveis, nossa solução de gestão educacional, que dá toda a personalização que você precisa para fazer a sua gestão da permanência. E a gente se encontra no próximo SciTalks.